Vamos voltar com mais um conteúdo aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Vamos conversar sobre empreendedores generalistas e negócios especialistas. O que pode estar por trás e ajudar na sobrevivência dos negócios em um mercado altamente competitivo, com clientes cada vez mais exigentes e conectados. Seria alguma mistura com fórmula mágica, método, feeling, estratégia, capacitação, incertezas, certezas, propósitos e comportamentos? Vamos descobrir agora. Vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores. Convido agora ao palco Henrique Romão. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Show. Obrigado, obrigado, obrigado. Teu passador? Passador. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Finalzinho de festa, né? E que festa. Mas, né, agradeço muito aqui o convite, né, dos organizadores da Campus, do Sebrae, da gente poder estar trazendo mais um pouquinho de conteúdo, né, para os sobreviventes, né, que vai até o final da festa. E quero deixar aqui, né, então, vamos lá começar a nossa fala. Bem, empreendedores generalistas e projetos especialistas. Bem, falar um pouquinho, né, quem sou eu, quem está aqui na frente, né, nesse grande prazer de estar nessa enorme feira. Sou do Sebrae São Paulo, já há 15 anos de atuação, nas partes, né, principalmente de mentoria, ativação de empreendedorismo com startups, ecossistemas de inovação também. Sou de Sorocaba, já atuei aqui por São Paulo, atualmente estou desenvolvendo os projetos na cidade de Sorocaba, junto com o Parque Tecnológico, junto com o ecossistema da região. E o grande ponto que há 15 anos eu estou carregando aqui a bandeira do Sebrae é principalmente ajudar o empreendedorismo a se multiplicar dentro das empresas, principalmente dentro das universidades também. Então tem uma questão que eu até considero, né, você trabalhar tanto tempo no Sebrae, você vira um grande palpiteiro. Então eu adoro palpitar nos negócios, né, nas atividades dos outros, com o objetivo aí de ajudar de alguma maneira as atividades. Bem, mas vamos lá no nosso conteúdo, até porque o nosso tempo aí ele é escasso. E o que é a programação que eu trouxe hoje para vocês? O meu objetivo aqui não é ser técnico, não é ser muito, né, extenso também, mas é uma troca que, tendo em vista aqui um momento de festividade que é a Campus Party, é trabalhar um contexto aqui um pouco mais leve, trocar uma ideia mesmo, né, nesse momento. Então, vou falar um pouquinho da questão de mercado, fazer uma contextualização rápida. Por que do empreendedor generalista? Por que disso? Na sequência, um pouquinho de história com relação a o que tem a ver esse negócio aqui. Por que os projetos ou os negócios serem especialistas? Então, vou fazer esse paralelo entre o generalismo e o especialismo. E ficar mais um pouquinho, que daí eu vou contar mais uma historinha, né, com relação ao que esses 15 anos de Sebrae, eles acabam me trazendo. Legal? Bem, para começar um pouco, né, o contexto, né, que a gente está se referindo, quando eu falo sobre empreendedores generalistas e projetos ou negócios especialistas. Eu estou arrematando aqui conteúdos que tratam-se sobre o mercado das MPs, o mercado das startups. Aqui é só para ter uma ideia, para quem ainda não tinha visto, né? Já somos, né, mais de 3 milhões de negócios, sendo que boa parte deles são de micro e pequeno porte. Startups, então, mais de 12 mil. Associação Brasileira de Startup, entre outras associações, trazem esse número gigantesco, mas a taxa de sobrevivência ela ainda é muito pesada. O mercado ele não perdoa. Então, dessa maneira, eu preciso tomar alguns certos cuidados. E aí, os cuidados que, na realidade, eu quero estar trazendo é esse paralelo entre o que seria o empreendedor ele ser generalista e a empresa ou o projeto ele ser especialista. Aonde que eu quero chegar? Bem, dentro dessa questão, a gente está nesse mercado gigantesco onde a cada minuto uma galera quer abrir empresa. A barreira de entrada do mercado, ela praticamente é inexistente. E, do outro lado, a gente tem uma galera de consumidor extremamente conectado, extremamente exigente,
que se a gente não tomar um cuidado, né, se o empreendedor não tomar um cuidado, ele não vai conseguir, né, desbravar esse mercado e acabar caindo nas estatísticas de mortalidade. Bem, e dentro desse paralelo, vamos brincar um pouquinho com o contexto, e daí eu pergunto, quem gostaria de um sorvete? Só para a gente ver que ambiente é esse que a gente está falando de exigência. Alguém aqui é consumidor exigente? O que o empreendedor... Quem aqui é empresário? Quem aqui tem negócio? Tem alguém aqui? Tem? Mas, enfim, só você, mas você é do lado também do consumidor. E deve ser bastante exigente, né? Eu sou exigente como consumidor. Mas olha só o que o empreendedor tem que passar. Opa, está sem som? Foi? Saiu? Tá sem som? Tem sorte tá com a legenda, né, gente? Bolas. Vou pedir 2 bolas de outro sabor. Ah, não. Agora eu vou voltar, né? Você tem sorvete de chocolate? Temos sim, amiguinho. E você sabe me dizer quantos por cento tem o cacau? Olha, todos os nossos chocolates são 100%. Eu tenho quase certeza. Desculpa, é que esse teu chocolate não tem cara de ser cacau 100%, não. Olha, o amiguinho tá insinuando que o nosso sorvete veio do lixo? Não falei isso. Eu só disse que o cacau não é 100%. Na verdade, nunca é. Ah, entendi. Tô entendendo que o problema então tá com o amiguinho que nunca tá satisfeito com nada, não é mesmo? Aí, meu irmão, na boa, cara. Tu chega aqui no meu estabelecimento, tu coloca toda essa tua marra aí, tá aqui botando defeito, falando de Bela Gil de cacau. Tu quer o quê? Tu quer um sorvete meia boca ou tu quer um sorvete maneiro, quer um sorvete top? E minha boca, a gente tá falando de cacau. Ah, meu irmão, cacau, chocolate, tudo é a mesma coisa, pô. Não é. O cacau é mais saudável. Ah, meu irmão, mete o teu pé daqui, senão eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou enfiar assim. 2 bolas! Vou pedir 2 bolas de outro sabor. Vamos fazer assim? Vai querer de quê, então? Tem morango? Tem morango. É morango orgânico? O nível de exigência, né? Isso que tem alguns vídeos. Eu sou amante de café. Quem gosta de café aqui? Vocês já repararam já agora o nível que tá? Não é mais o café pingado, né? O café coado que foi feito lá às 8 horas da manhã e 5 horas da tarde no mesmo café. E você tem, né, o café expresso. Não, você tem entre um e o outro, você tem umas 15 opções. Fica até difícil você escolher. Então, esse daí é o grau, né? Mas se tem tudo isso é porque tem consumidor que gosta. E se tem consumidor que gosta, eu tenho que tentar atender. A mesma coisa da questão da brincadeira aqui com o sorvete saudável. Então, ou seja, o mercado está exigente pra caramba. E eu tenho que ficar um pouco atento a isso se eu quero levar o meu negócio adiante. Bem, dentro dessa questão, além desse detalhe, é um dos pontos que se encaixam dentro dessa questão do empreendedor generalista. A atenção ao cliente. E o empreendedor, algumas vezes, ele se transforma, na realidade, em um grande polvo, onde vários braços, né, eles têm que atender a questão de venda, a questão da atenção ao cliente, atenção a controle financeiro, a parte da formalização, a parte do imposto. Eu comento muito para os meus clientes ao longo desses 15 anos, eu vi vários casos. E dentro desses casos, né, é lógico que eu sempre me refiro a conhecer essas várias frentes do empreendedorismo. Para ser um bom gestor, você não precisa fazer uma faculdade, um curso de especialização para cada um dos pontos, senão você vai ficar maluco, né? Você está falando em contábeis, economia, administração, planejamento estratégico, gestão de pessoas, mas você tem que ter um pouco desse generalismo em conhecer um pouco dessas partes para que o teu negócio ele possa fluir um pouco melhor. E aí, quando eu falo sobre isso, né, eu trago 2 relatos aqui de empresários que trouxeram para mim exatamente, quase igual esse tipo de questionamento. E é interessante que esse tipo de questionamento ele aparece em muito dos negócios, né, que não só eu atendi, mas que os colegas do Sebrae também atendem, e talvez alguns já tenham passado por essa dúvida. Um dos relatos é: não posso expandir, vou pagar mais imposto.
Não sei se alguém aqui já se questionou com relação a isso, mas eu escutei diversas vezes a questão, né, poxa, não posso expandir porque senão eu vou desenquadrar. Um dos relatos aqui que aconteceu foi com uma empresária, que atuava dentro do Cietec da USP, e ela fazia um trabalho muito doido. Ela juntou a ideia de impressora 3D com a questão de tecido criado em laboratório. Juntou os dois, o que ela gerou? Uma empresa que tem um processo de impressão de tecido. Lá em Israel já saiu alguns vídeos falando, né, do coração que é feito em impressão 3D. Não chegamos a tanto, mas o caso dela, ela tem uma impressora, ela tem uma tinta biológica, onde ela consegue gerar aquelas plaquinhas, que ao invés de fazer um teste nas peles nossas, aquilo ali vai gerar uma atividade muito mais saudável do que você testar no humano ou no animal. Pois bem, a questão que ela me apresentou falou: Henrique, eu não posso expandir, tenho que parar de vender os meus cursos, parar porque eu vou me desenquadrar do MEI. Eu falei: você está brincando, não pode. Hoje ela é reconhecida nacionalmente. Por quê? Depois do tratamento ali de choque com relação a esse tipo de conhecimento generalista, porque ela é totalmente de laboratório, ela identificou e falou: não, eu não preciso parar de expandir, eu posso ajustar, eu posso ter uma vida saudável financeiramente e tributária. Então, esse aqui é um dos relatos assim que me recordo muito, não só desse caso, um outro caso de uma grande empresa que eu cheguei a ter o contato, orientado durante um certo tempo. Ela vendia esses semijoias. E nesse processo de venda de semijoias, ela falou: não, eu não posso expandir, porque se eu expandir eu vou me desenquadrar do Simples. Qual que era uma questão que ela desconhecia? No Simples Nacional, se você for vender para o mercado estrangeiro, a internacionalização, você tem o dobro de limite para fazer o faturamento. E ela desconhecia aquilo. A partir desse momento, ela pôde avançar um pouquinho mais. O outro é muito clássico. Não está sobrando dinheiro, vou aumentar a divulgação. Eu estou aqui, então, comentando com relação a por que o empreendedor ele tem que colocar um chapéu, uma camiseta de generalista, certo? Porque são pontos no dia a dia que muitas vezes o empresário sozinho, ele se pega na dúvida: caraca, como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu vou avançar? E a questão financeira pega muito. E esse daqui foi um dos casos que mais eu me recordo, né, que eu ajudei no processo de orientação. Era uma pastelaria, então assim, como eu falei para vocês, eu quero trazer casos bem práticos. Era uma pastelaria que estava vendendo seu produto, não estava conseguindo fazer dinheiro, e ele estava querendo fazer o quê? Simples, vou anunciar e vou vender mais pastel, para poder ter caixa. O problema qual que foi? Quando ele começou a fazer a conta, chamada ficha técnica daquele pastel, ele viu que, puxa, não é bem por aí, vai dar pau. Quanto mais ele vender, mais buraco ele vai se enfiar, porque o produto estava no prejuízo. Então ele precisava reajustar toda a fórmula, todo o produto dele. Então, dessa maneira, né, aqui a gente tem uma questão tributária de conhecimento, a gente tem uma questão financeira, a gente tem uma questão de marketing, entre outras, né, para que você possa se tornar um empreendedor generalista um pouco mais completo, para que possa atender o mercado na sua necessidade. Então, essa daqui é a pegada do empreendedor generalista. Mas, na outra ponta, que pode parecer uma coisa meio insana, você tem a outra ponta que é, na realidade, a empresa. Aqui eu queria destacar esse trabalho do Tobias Hutler, chamado Balance. Deem uma atenção, recomendo muito que vocês conheçam, coloque depois no YouTube, vale a pena assistir o vídeo todo. Eu tirei só um trechinho para vocês verem, olha toda essa infraestrutura. Ali na ponta, existe uma pena. Quando aquela pena ela cai, tudo se desmoronou, tudo cai. Alguém já tinha visto esse vídeo? Vale muito a pena depois vocês procurarem o trabalho dele completo, mostrando ele montando tudo isso na mão, onde uma pena estragou tudo. Pois bem, no trabalho do empreendedor, uma pena pode ser a catástrofe. A construção de um fluxo de caixa, de uma parte de gestão financeira, de uma marca, né, para quem aqui for trabalhar na parte de uma inclusão digital, com seguidores, uma fala pode ser uma catástrofe. Uma fala. Eu tive um empresário que já estava na casa dos seus 50 mil seguidores, aonde um cliente dele fez uma postagem de cunho racista, de maneira misógina, e que
rapidamente ele teve que fazer alguns contornos para que não fosse influenciar a presença digital dele. Então, uma pena que pode ser algo da sua própria gestão ou até mesmo de algum cliente pode te prejudicar. E tudo desmorona em fração de segundos. Então, essa questão do generalista é uma grande atenção. E aqui eu faço o paralelo do porquê o negócio, do porquê projetos especialistas. E essa questão da especialidade, eu quero trazer duas reflexões aqui, uma delas do saudoso Peter Drucker, onde ele traz o maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas em de se fazer melhor aquilo que já se faz bem. Ou seja, essa daí é uma questão que está por trás do porquê ser especialista. Se já faz alguma coisa bem, continua. Vai se especializando. Só que daí você tem que fazer uma amarração nesse projeto, nessa startup, nesse negócio, com o que o nosso amigo também, Alex Osterwalder, ele traz lá no seu livro, que uma proposta de valor descreve benefícios que os clientes podem esperar em determinados produtos e serviços. Ou seja, se eu não atrelar as duas coisas, eu vou criar um negócio bola de sabão. É uma outra conotação que eu aprendi também com um empresário, cliente meu, que ele, certa vez ele me chamou, Henrique, eu quero uma consultoria, porque eu quero saber se o meu negócio ele está crescendo em formato de uma bola de bilhar. Alguém já derrubou uma bola de bilhar na mão? Alguém já derrubou no pé? Né? Espero que não, porque dói pra caramba. Ou se o negócio está crescendo como uma bola de sabão, expande, qualquer ventinho, explode. Esses daqui são dois conceitos importantes para que o negócio ele possa sobreviver, ele possa evoluir. E daí dentro disso, a gente traz algumas ferramentas com relação a propósito. A gente podia estar parando aqui, falar só de propósito, que é uma coisa super gostosa, super bacana. Se você colocar no Google propósito, você vai encontrar milhões de resultados. É claro que você vai ter o propósito do negócio, você vai ter o propósito da autoajuda, o propósito da vida, enfim. Aqui a gente vai pegar um parêntese e vamos olhar sobre o propósito de um negócio. O Ikigai, não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar, o Ikigai, ele é um conceito muito bacana, que dá para trazer muito bem para o ambiente dos negócios. Porque se eu não tiver exatamente a questão de uma razão para viver ou um propósito de vida, o negócio especialista, o negócio com propósito, ele já nasce fragmentado. É lógico que aqui o nosso rápido encontro não vai dar para a gente explicar todo esse mandala lindo que é o Ikigai. Mas aqui fica aqui um lembrete para que vocês venham, né, talvez, fazer uma reflexão um pouco mais acalorada de alguma das ferramentas que vai determinar uma forma de você olhar para alguns horizontes. E um negócio sem propósito pode não fazer sentido. O negócio sem propósito, naquele mercado que eu mostrei para vocês, de mais de 3,5 milhões de negócios, que todo dia abre uma porrada, fora os informais, se não tiver propósito, você não chama atenção, você não se posiciona. Então, esse daqui é uma das dicas. Eu não posso deixar de mencionar, né, uma atenção, que quando a gente cria empresas saudosas, com propósitos, a gente tem que tomar uma atenção com essa paradinha aqui que o Maurício de Souza escreve muito bem. Do que adianta você levantar uma placa de a baixa poluição, mas se o teu quarto, né, até existe um livro, né, que arrume a sua cama, ou seja, se o teu quarto, o teu ambiente, ele não está organizado. Então, esse daí é até uma das questões que está sendo uma pedra no sapato para muita empresa que quer falar sobre sustentabilidade, ESG, quer colocar no site, quer imprimir cartão no papel biodegradável, mas quando você olha para dentro, está que nem o quarto aqui do Cebolinha, está destruído. Então, esse daí é um conceito que tem que caminhar junto. Pô, mas demora pra caramba, dependendo do tamanho, vai demorar. Mas é a essência para você ser mais constante e mais realista. É claro que eu não podia deixar de trazer o Golden Cycle, né, uma metodologia fantástica do Simon Sinek, que na realidade é uma pergunta super simples e objetiva. Por quê? Se pergunte por quê dessa realização. Qual é a causa? O que fazer? Como fazer? São aspectos que vêm
conjunto, mas o miolo, a essência é do porquê fazer isso, qual que é a causa. E o Simon, ele faz um trabalho brilhante no seu livro. E aí eu sempre falo, né, que tem várias opções. Se você não quer ler um livro que é mais saudoso, mais demorado, então procura um TED, 20 minutos. Se você está um pouquinho cansado, procura um audiobook. E ainda você vai achar alguma coisa naqueles resumos de 15 minutos, não sei se alguém aqui conhece aquele app 15 minutos, 12 minutos, se eu não me engano, né, que são resumos de livros, que daí você consegue colocar na velocidade 2 ainda, você vai escutar em 7 minutos uma teoria que realmente vale a pena, né, dedicar um tempinho para escutar. E é lógico que eu não podia deixar de mencionar, né, com relação aos saudosos livros, né, do Alexander Osterwalder, que eu imagino que alguns de vocês, pelo menos quando a gente fala do primeiro aqui, do Business Model Canvas, extremamente famoso, extremamente conhecido, e é o cara que, a partir de 2009 para 2010, o cara trouxe um livro que mudou o conceito dos negócios para não pensar mais em plano de negócios, mas sim pensar na questão de propósito de valor como a essência para sustentar o negócio. Mas foi muito interessante que o Alex Osterwalder, ele trouxe primeiro o Business Model Canvas, e depois, alguns anos depois, ele viu, puxa vida, falar de propósito de negócio não é fácil. Eu preciso explicar um pouquinho melhor o que é propósito de valor. Na sequência, ele lançou o outro livro, que é o Value Proposition Design, que aí sim ele descreve com mais elementos, um livro dedicado só para explicar a parte que eu considero mais complexa de todas, que é o propósito de valor. Então, são duas literaturas, né? Na verdade, aqui já são 3 literaturas que vale muito a pena debruçar se você quer criar projetos, negócios que se tornem, né, mais consistentes. Lembrando de uma diferença que eu esqueci de mencionar, mas sobre a ideia do que eu trouxe, né, sobre projeto, e depois eu estou usando de negócio. Projeto, gente, tem uma diferença para negócio. O projeto, ele tem, na teoria, a questão de começo, meio e fim. Certo? Começo, meio e fim. O negócio, ele tem um começo, ele tem um meio, agora o fim. Geralmente, quem determina o fim no negócio e a causa do fim nos negócios somos nós mesmos, nós gestores. Então, essa é uma questão que, inclusive na legislação brasileira e entre outras, que existe aqui no Brasil o CNPJ é uma terceira pessoa que não tem prazo de validade. Ou seja, você vai passar o negócio, se ele estiver ok, consistente, ele vai persistir. Então, essa é a questão que, quando a gente fala em propósitos, ele é muito maior do que nós podemos imaginar que o negócio ele possa caminhar. E faz muito sentido a gente prestar um pouquinho de atenção nesse detalhe. Bem, e aqui mais alguns dois relatos, né, para ilustrar um pouquinho quando a gente fala do negócio de âmbito especialista. Então vejam que quando eu fiz o paralelo de um empreendedor à pessoa ser generalista, é porque ela tem que estar com os olhos em várias coisas, ela tem que ser como um polvo. Agora, o negócio especialista, o projeto especialista, é porque eu tenho que ver qual que é a mira que eu quero dar, aonde que eu quero enxergar o negócio. E aí eu trago, né, um dos relatos, isso daqui praticamente fala do empreendedor. Inclusive, essa daqui acho que foi da semana passada. Estou preparando as vendas para escolas, condomínios e governo municipal. É uma edutech. É uma edutech que trabalha, né, numa questão que, de fato, pode atender todo mundo. Mas, gente, cadê o propósito? Lembrando um detalhe, é uma startup em early stage. Vai conseguir? Quantas pessoas tem nessa empresa, Henrique? Tem o proprietário, o irmão e a mãe. E aí? Vai ficar meio difícil. Então, assim, qual que foi a resposta para ele? Cara, você já tem uma vertente especialista, você já tem uma questão específica do negócio, foca, então, também no cliente, que senão você vai dispersar demais. O segundo relato, oferecer serviços para a saúde humana é muito difícil. Esse daqui foi um caso de uma startup que eu acompanhei dentro do CIETEC, na USP, aonde, na verdade, são 2 casos. Uma delas, ela estava com uma proposta de fazer a cura para o câncer. E a questão da saúde humana é muito difícil. Naquele teste laboratorial dela, você conseguir validar startups dentro do Brasil, vinculado com a questão das regras da saúde, é muito complexo. Ela precisou fazer o quê? Ela se inspirou
e foi buscar parcerias externas. Ela conseguiu abrir a chance de diálogo e desenvolvimento da startup em Israel, porque senão ela não ia conseguir. A outra é mais interessante também, né? As duas são interessantes, super importantes, mas a outra ela tem até um pouco de questão cômica. O segundo caso é um empresário que tinha criado um equipamento que fazia análise sanguínea. Tá? Eu não posso contar muitos detalhes, até porque são projetos muito específicos, mas nesse caso, ele criou um maquinário que fazia análise sanguínea. Então, você tomou um medicamento, o maquinário analisava o sangue e via qual que era a quantidade de fármaco que estava lá dentro. Pois bem, saúde humana é difícil pra caramba no Brasil você entrar. Ele estava ficando até um pouco ali perdido na questão de monetizar. Qual que foi a saída dele? Que, na realidade, foi um acaso. Uma micro cervejaria chamou ele para fazer um teste da cerveja de chocolate. Pensem, por quê? A grande indústria da cerveja, ela tem máquina, ela tem dinheiro, ela faz o que for necessário. Mas a micro cervejaria, que está lotado em Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, ou seja, está em tudo que é lugar, a micro cervejaria, quem que faz o teste de qualidade? Na boca. Um mestre cervejeiro ali no paladar do cara. E aí você tem algumas composições, café, chocolate, entre outros itens na cerveja, que se ele não for bem dosado, estraga o produto. E aí eles procuraram ele, que, peraí, se você consegue analisar sangue, analisa a minha cerveja. Por que isso é uma questão importante sobre o enfoque da gestão do negócio dele? Porque ele precisava monetizar. Toda startup, toda empresa em early stage, no comecinho, ela tem que ter uma atenção muito grande para monetizar rápido. Tem muita empresa que consegue FAPESP, dinheiros de fomento a fundo perdido, mas é um dinheiro que entra, termina, e daí depois, se você não conseguiu pegar fôlego, você acaba caindo numa situação de cadê o dinheiro, como que eu vou sustentar meu caixa? Então, esse daqui são 3 relatos, na realidade, que surgiram e marcam, né, pelo menos um histórico das minhas lembranças, do quanto que o empreendedor ele tem que estar atento, ser especialista em vários campos. O empreendedor da máquina, ele nem imaginava que aquela máquina dele podia fazer análise de cerveja, que uma cervejaria ia precisar. E com a porrada do tamanho do mercado da microcervejaria, gente, dá para faturar para caramba. E, ao mesmo tempo, o objetivo do negócio tem que estar sempre se questionando. Bem, de uma maneira, né, caminhando aqui para a gente já encerrar o raciocínio, mas como a gente traz aqui um volume de direcionamentos, equipamentos, eu não posso deixar de trazer, né, a composição sobre esses 3 aspectos. A missão, visão e valores. Ela é quase que clichê. É quase que clichê, missão, visão e valores. Mas eu sempre acompanho muito empreendedor que tem uma dificuldade de estabelecer alguns parâmetros sobre como definir cada uma delas. Então, dentro disso daqui, né, missão, declaração concisa do objetivo. Visão, o futuro e o valor. O que te sustenta? Qual que é o teu propósito? Qual é o seu porquê? Qual é a sua causa? E aí, fazendo um paralelo entre eles, de maneira bem simples e objetiva, que eu desenho numa folha de papel, geralmente para o empreendedor, eu falo o seguinte: vamos imaginar um trajeto? Vamos imaginar que hoje você tira uma foto? Isso daqui se aplica também para o nosso dia a dia. Isso daqui, existe uma outra teoria, que eu não vou especificar aqui, mas ela é mais bonita, talvez no nome, que se chama Roadmap. Alguém aqui já ouviu falar? Roadmap. Roadmap nada mais é do que um planejamento estratégico do negócio. E esse caminho aqui é o mesmo contexto. Tira uma foto e estabelece naquela visão. A partir dessa foto que você tirou, de você, do seu negócio, pense, daqui 3, 4, 5 anos, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai estar melhor, pior ou igual? Se você tira uma foto hoje e você continua fazendo as coisas do mesmo jeito que hoje você está fazendo, você vai estar melhor, pior ou igual? E aí você pode fazer uma outra reflexão. Aonde que você deseja estar na sua visão de futuro? Acredito que melhor. Então, dentro disso, você já começa a estabelecer a ponte para que você consiga alcançar essa visão. E essa ponte, ela dentro do planejamento estratégico se chama, né, plano de ação. As suas metas. Então você acaba de, né, trafegar aqui quais são os steps. Tem que terminar um curso, tem que tirar uma certificação, tem que formalizar um negócio.
São algumas decisões que não dá para fazer, geralmente, do dia para a noite. E você vai se autoajudar, né? Não é autoajuda, né? Mas você vai se autoajudar a conseguir galgar, né? Alguns avanços aí para o seu dia a dia. E aí, nesse detalhe do plano de ação, o que eu trago? Conecte a foto com a visão. Qual o horizonte de tempo que você deseja? Qual o horizonte de tempo que você deseja buscar? Né? Esse horizonte, ele seria 3, 4, 5 anos. Aqui existe uma das questões que eu sempre comento para os empresários, estabeleça poucas metas, poucas atividades. Por quê? Se você estabelecer muito, não sei se alguém aqui já teve, né, as situações chatas de, por exemplo, poxa, eu queria terminar o curso, eu queria comprar alguma coisa, eu queria fazer uma poupança, ou então aquela jornada de toda segunda-feira, essa semana eu faço o regime. E aí, terça, peraí, né? É que minha mãe me ensinou a não fazer desfeita. E daí o pessoal no trabalho chega com o bolinho. Então daí você vai aceitar para não fazer desfeita. Aí terça, quarta, quando chega a sexta-feira, você já está pensando, não, semana que vem eu começo de novo. Vai dar tudo certo. Enfim, quando você não consegue cumprir alguma coisa que você criou como propósito, geralmente gera uma situação de tristeza, vamos assim dizer. Né? Não consegui completar aquilo que eu queria. Eu tive uma situação parecida no sentido do regime também, tá? Mas não do regime, mas a questão de mestrado. Quando eu comecei a fazer mestrado, devido à loucura que estava a minha vida, eu precisei levantar a mão e falei, cara, vou ter que parar 6 meses, senão eu vou ficar louco. Eu vou ter um caos, vou ter uma síncope, vou ter um burnout. E assim, a situação de ter tomado aquilo ao mesmo tempo foi positiva, porque eu consegui colocar a vida em ordem, mas foi muito dolorida. Falar, caraca, chegar para o orientador, o cara vai pular no meu pescoço, que nem o Homer Simpson no Bart, sabe? Vai pular lá, vai chacoalhar. Mas ali, sabe, foi uma decisão muito difícil, mas foi positiva, eu consegui organizar, e agora, né, agora não, consegui finalizar o mestrado, graças a Deus. Mas enfim, então esse é o detalhe de que quando a gente fala de roadmap, quando a gente fala de planejamento estratégico, quando a gente fala de um negócio que ele vai te exigir ser um polvo, as considerações que você tem que colocar na tua frente como propósito de trabalho, não pode ser muita coisa. Tem que ser, né, na empresa, no Sebrae, a gente geralmente caminha numa orientação de aproximadamente, cara, estabeleça aí 5, 6, talvez no máximo 10 coisinhas para você colocar no seu horizonte de tempo. Porque quando você cumpre, você vê que houve uma superação e uma mudança, o estímulo é totalmente, cara, é adrenalina no sangue. Fala, caraca, consegui realizar, meu. Aí você fica muito mais preparado para uma próxima jornada de metas e objetivos. Então esse aí é um detalhe que geralmente não se fala muito bem nos livros, principalmente se você for lá e falar, não, quero estudar planejamento estratégico, vou lá pegar um Balance Scorecard, pega aquele catatal desse tamanho, aí você fala, Jesus, se é tudo isso é planejamento estratégico, eu não quero mais. Deixa eu ir fazendo e depois seja lá o que vai acontecer. Desdobre a operação em ações, né? Ou seja, a partir de um ponto, por que é importante também a questão, quando eu falo para empresário, do plano de ação, ele não ser muito gigante? Porque quando ele é mais curto, menorzinho, você tem um certo desdobramento. E esse desdobramento, uma ação proposta, ela pode se transformar em umas outras 4 para você tomar atenção. Então, por isso que é bom não ampliar muito. Utilize a equipe. Na questão de utilizar a equipe, eu sei que muitos de vocês, né, a gente quando começa um negócio, eu também sou empreendedor atualmente, né, estou com uma startup na área de Health Tech, para trabalhar a parte de fármacos em hospitais. Tá? Então, assim, para não ficar aquela coisa, né, pô, trabalho no Sebrae e é meio que padre, né, padre falando de sexo, tá ligado? Não, a gente tenta também fazer algumas coisas um pouco diferentes e assim, já fui empresário do ramo do comércio varejista, já tive consultoria e atualmente estou com uma startup junto com alguns outros professores falando de saúde, né, trabalhando a parte de fármacos em hospitais. Mas, enfim, isso daí eu só estou contando porque muitas vezes é só você e você. Se for só você e você, o cronograma de ações e planejamento de tempo é muito maior, que eu vou dar uma dica aqui para vocês. Agora, se você tiver mais alguém para poder compartilhar isso, essas questões, não deixe de delegar. Execute,
e monitore e avalie os indicadores. Então, à medida que você executar, não deixa de fazer o que é o tradicional chamado monitoramento sistemático, porque vale a pena essa questão para você saber se está indo no prumo. Lembrando que quando a gente fala de planejamento, não sei se alguém aqui já deve ter ouvido falar desse conceito, o planejamento é feito a lápis. Tá? Então, prancheta, papel, a lápis, ou seja, sempre vai estar alterando, não é uma questão linear, cartesiana, fixa, que não pode ser mudada. Bem, com relação aos cuidados com o tempo, não sei se alguém aqui também já ouviu falar, aqui vai mais uma recomendação da Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu, quando tive conhecimento desse livro, né, eu confesso que, para mim, foi uma coisa muito reveladora. Eu gostei muito da maneira simples que ele traz o trato do assunto, que, falar de tempo, planejamento, geralmente é uma coisa meio maluca, né? Existe uma outra metodologia que são 4 aspectos de gestão do tempo. Essa daqui, na realidade, ele simplificou em 3 apenas, né? E aqui ele traz, né, uma questão que a separação do nosso tempo, ela fica nesse contexto: importante, urgente e circunstancial. No QR Code, para depois, se você quiser fazer, ele dentro do contexto que ele lançou do livro, ele tem a ferramenta chamada Neotríade. E dentro do site tem um questionário, tem uma maneira de você avaliar como está teu tempo. Porque, olha só, a porrada de coisa que a gente está falando aqui, em pouquinho tempo, sem abrir muito detalhe, né, para você colocar no seu dia a dia, haja tempo, haja cabeça, haja planejamento do seu próprio tempo. Então, a Neotríade, né, não recebo nada por ele, né, estou aqui fazendo uma jogada bem de amigo mesmo, no aspecto de ferramenta, né? Essa questão de você organizar o seu dia a dia faz muito sentido, principalmente numa coisa que nos chama muita atenção, que está no teu bolso, né, que basta, né, você estar com isso aqui, talvez em algum momento de luz, que você quer espairar um pouquinho a cabeça, você abre o celular, quando você viu, passou 1 hora, né? Então, enfim, ele trabalha esse contexto, né, de 3 quadrantes. Importante, gente, né, é o que tem que ser feito, mas eu, pelo menos, tomei um susto quando eu fiz primeira vez lá o diagnóstico, né, esse importante, isso daqui é a composição que ele diz ser a adequada. Não quer dizer que você vai ter ela logo de princípio, uma maneira de você refletir. Então, 70% das suas atividades deveriam ser ali num agendamento, numa organização de coisas importantes. 20% urgente. Urgente não é você que determina. Concordam? O urgente, cara, é um negócio que aparece, que brota. É que nem Gremlin, né? Tô declarando aqui a idade, né? Mas que nem Gremlin, cara, o negócio brota de qualquer lugar, qualquer canto. Então não é você que determina e você sempre tem que deixar a tua agenda um pouquinho ali livre para isso. E o circunstancial, ler e-mail, não sei se alguém aqui trabalha em empresa, né? Fazer prestação de contas, que é um porre, né? Então, assim, são as partes que são necessárias, também precisam ser feitas, e aí você tem que reservar um tempinho, né? Então, por isso que dentro desse planejamento da Tríade do Tempo, trazemos essa composição. Espero que quem aqui se interessar, né, goste, porque eu acho que é uma ferramenta. Quem gosta do livro, recomendo, vale a pena, um livrinho bem fácil, bem objetivo de ser lido, tranquilo mesmo, tá? Enfim, com isso, eu vou deixar aqui o último vídeo, tá? Eu não consegui trazer esse vídeo com tradução, mas aqui foi um vídeo que ele também não é ele não é assim uma campanha super nova, mas eu achei que foi um dos vídeos mais completos no quesito de falar em propósito, em direcionamento de negócio, que é da marca de calça Denim, né, que faz calça jeans. Aqui você não precisa virar muito a cabeça para ver que o quanto que o jeans ele é utilizado. E o jeans, ao mesmo tempo de ser uma das peças que estão no nosso guarda-roupa pra caramba, é uma peça que polui pra caramba. Vocês sabiam? Sabia que polui pra caraca? Então. Mas, enfim, aqui foi uma campanha onde uma empresa desse perfil tradicional, jeans, confecção, ela levanta uma questão na mídia, né, fazendo uma campanha que, cara, eu sei que isso é ruim, mas o meu propósito a partir de agora é tentar mudar isso.
É lógico que aqui tem vários casos que talvez aqui nós somos usuários porque você compra lá porque existe um propósito. Esse vídeo eu achei bem bacana porque ele ressalta muito isso, foi muito bem produzido, né? Ficou bem legal. E ele destaca, né? Cara, eu sei que isso é podre, mas eu quero fazer uma diferença, tá? E aqui fica a mensagem, então, final, que quando a gente fala do negócio com um propósito, com uma causa, com um porquê, também tem um detalhe que, independente do momento que você esteja do negócio, pô, Henrique, eu estou começando agora. Cara, escreve o teu propósito, rascunha ele. Henrique, já estou com uma empresa de 30 anos nas costas, né? Estou herdando uma empresa, ou então estou numa empresa, trabalhando numa empresa de 30 anos, mais de 30 anos nas costas. Dá tempo? Com certeza dá. Não há momento certo, né? O momento tem que ali parar e refletir, falar, cara, isso daqui vai ser importante para a sustentabilidade do negócio. E aí fica aí uma última mensagem. We've heard it before. This is business as usual. This is how you make a pair of jeans. Don't try to change it. Accept it, because denim is filthy business. But the soul of denim has always been about change. Denim is for the folks that ask the tough questions. Blue jeans are about powerful words, backed by action. About taking a stand, finding new paths, new directions, and new solutions. We've rethought the entire process. Our jeans are made with 100% organic cotton and fair trade sewing. With a new dye process that uses 84% less water, 30% less energy, and produces 25% less CO2. We're making jeans that are clean, but still have soul. We're taking the lead, putting them on, buttoning them up, and getting it done. Because denim is filthy business, we are changing it. É isso aí, gente. Quero deixar aqui o meu agradecimento por todos vocês. Vamos se conectar, né? Conexão é a nova ordem. Esse aqui é o meu LinkedIn. Se precisar mandar uma mensagem para mim, fique à vontade. Vai ser um prazer poder receber no nosso escritório em Sorocaba ou se cruzar em algum outro evento. Então, muita gratidão. E é isso aí, a gente se topa para os outros eventos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui disponível. Agradeço aí a galera, a produção, Sebrae Nacional também, Sebrae São Paulo, por tudo. Valeu, gente. Obrigado.